Boa noite, vamos dar início ao nosso culto. Agradecemos a Deus por mais um dia de vida. Agradecemos a Deus por podermos estar na sua casa. Você que está nos acompanhando pela internet, boa noite. Que Deus possa estar abençoando a sua vida neste dia. Que a palavra de Deus possa falar ao seu coração. Nós vamos compartilhar aqui no grupo. Vamos orar, pedir a Deus por este culto. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, por mais um dia de vida. Te agradecemos, ó Pai, podemos estar na Tua casa. Pedimos que o Senhor nos abençoe aqueles irmãos que estarão nos acompanhando pela internet, ó Pai, aqueles que estarão conosco aqui. O Senhor abençoe a Tua palavra, abençoe a nossa igreja, ó Pai. Abençoa, Pai, nossos governantes, nosso país. Que o Senhor nos guarde de todo mal, nos proteja, ó Pai, e que possamos ser gratos a Ti por tudo de bom que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós te agradecemos por essas bênçãos, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar o hino 289, do cantor cristão. Ao pé da cruz. Sim,
Gostaria de relembrar os irmãos que nós estamos orando, né, pela irmã Juvenil, né, pela sua recuperação, saúde, também pelo irmão Baldez, né, que Deus possa estar trabalhando na vida, né, do seu servo, guardando eles, dando sabedoria a eles neste momento de doença, e que Deus possa estar abençoando a família do irmão Baldez, a irmã Juvenil. Eu pedi pelo Nelson, né, que é o primo do irmão Baldez, vai passar por uma cirurgia no coração, tá? E continue orando, né, pela nossa igreja, orando pelos nossos irmãos. Hoje nós vamos estar dando continuidade no estudo do livro de Reis, né? Hoje vamos começar a estudar o reinado de Ezequias. Ezequias, ele é um rei do reino do sul, né? Do reino de Judá. Tá? Ele é filho de Acaz. Né? Semana passada estudamos o reinado de Acaz. Acaz foi assim um dos piores reis, né, do reino de Judá. E depois, né, a gente vai ver a partir de hoje que o reinado de seu filho Ezequias é completamente diferente. Então vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de 2 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 1. O reinado de Ezequias, ele tem 3 fases distintas, né? Então nós vamos estudar o reinado dele em 3 cultos diferentes também, vamos tentar fazer essa divisão. Vamos lá. Capítulo 18 de 2 Reis, a partir do verso 1, diz assim: E sucedeu que no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acaz, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Ele tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os postes e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamaram Neustã. No Senhor Deus de Israel confiou de maneira que depois dele não houve quem lhe fosse semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se chegou ao Senhor, não se apartou dele, e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, se conduzia com prudência, e se rebelou contra o rei da Assíria, e não o serviu. Ele feriu os filisteus até Gaza, como também os seus termos, desde a torre dos atalaias até a cidade fortificada. Até aqui. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, te agradecemos, ó Pai, por estarmos aqui, podemos estudar a Tua palavra, refletir nas Escrituras, aprender, ó Pai, através dos exemplos que o Senhor deixou por nós, por meio das Escrituras, ó Pai. Queremos te pedir a Tua orientação neste estudo, para que possamos aprender um pouco mais de Ti. Nós te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Nós podemos perceber aí esses 8 primeiros versículos que nós lemos, né, que Ezequias, ele assume o reinado, ele era muito jovem, né? O verso 2 diz que ele tinha 25 anos de idade quando começa a reinar,
E ele tem um reinado razoavelmente grande, né? 29 anos ele reinou. Tá? Então, durante esses 29 anos, ele fez uma grande reforma, né? Ele trouxe um grande reavivamento para o reino de Judá. Tá? É interessante porque ele vai fazer diversas modificações. E logo no verso 3 ali, depois de dizer a sua origem, né, o nome de sua mãe e tal, a Bíblia diz que e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo o que fizera Davi, seu pai. Então, o escritor aqui toma como referência o rei Davi, né, e diz que ele também teve as mesmas atitudes, né, fez algo reto diante do Senhor. E aí começa a descrição daquilo que ele fez, né? No versículo 4, diz que ele retirou os altos, né? Tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques, né? Os locais onde as pessoas faziam oferendas, tá? Ele também desfez aqui aquela serpente de metal. Então, depois de passado muitos anos, ainda existia aquela serpente que havia sido levantada no deserto por Moisés, a qual, quando alguém era picado pela serpente, olhava para aquela serpente de metal e ela sobrevivia, né? Ela era curada. Né? E nós sabemos que no Novo Testamento, Jesus ele traz uma interpretação, né? Porque aquela serpente era uma tipologia de Cristo, né? Que assim como a serpente foi levantada e todo aquele que olhava para ela era salvo, assim também Cristo iria ser levantado e todo aquele que cresce nele, tivesse fé no Senhor Jesus também será salvo, né? E então ele pega essa serpente e ele desfaz ela, né? Quebra ela. É interessante porque no versículo 4 diz que o nome, né, Neustan, e aí, estudando esse texto, o significado dessa palavra Neustan significa pedaço de bronze. Ou seja, na verdade, ele foi lá e destruiu aquela serpente e falou, isso aqui nada mais é do que um pedaço de metal. Tá? Esse que é o significado, né, desse pedaço. Ou seja, não havia nada poderoso naquela serpente que pudesse fazer milagres. Ela foi para aquele momento específico, usado por Deus ali, no meio do povo de Israel, quando eles caminhavam pelo deserto, e depois acabou. Mas o povo continuava acreditando que aquilo poderia ter o poder místico de curar. Então, Ezequias, ele destrói aquela serpente. E aí no versículo 5 e 6 diz, né, da proximidade dele. Né? Não houve ninguém como ele, nem antes nem depois dele. E é interessante porque o reinado dele também é descrito em crônicas. Então, para que a gente possa ter assim, uma visão mais clara daquilo que está acontecendo, né? Porque aqui no livro de Reis está de uma forma muito resumida. Então, nós vamos lá para 2 Crônicas, capítulo 29. A partir do versículo 3, nós vamos perceber o que veio a ser esse grande reavivamento, essa grande obra que Ezequias vai fazer no seu tempo, ali no início do seu reinado. Tá? Então, lá em Reis, descreve de uma forma superficial, mas aqui no livro de Crônicas, né, na segunda Crônicas 29, nós temos uma narração mais específica, né, que vai mostrar um pouco mais a respeito daquilo que ele fez. Tá? Então, a partir do versículo 3, vai dizer assim, está falando de Ezequias, e ele diz assim, ele, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Então já começa logo no início do seu reinado, ele reparando as portas do templo, da casa de Deus. Versículo 4, e trouxe os sacerdotes e os levitas e ajuntou-os na praça oriental. E lhes disse,
ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor, Deus dos vossos pais, e tirai do santuário a imundícia. Ou seja, ele chama os levitas, né, que eram aqueles que tinham responsabilidade com relação ao templo, não somente os levitas, mas os sacerdotes também. E aí eles pedem, ó, vocês se santifiquem, se preparam, se separam para trabalhar dentro do templo, e vocês vão fazer, né, uma limpeza, né, vai tirar toda a imundícia. Por quê? Porque o pai dele tinha feito aquele ídolo, né? Lembra daquele altar que ele tinha visto em Samaria? Em Samaria não, em Damasco? O rei anterior, né, Acaz, havia pedido para o sacerdote fazer uma cópia e colocar dentro do templo. E dentro do templo do Senhor estava sendo cultuado outros deuses. E ele já começa falando, não, vamos limpar tudo que está aí. Aí no versículo 6 diz, porque nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus. E o deixaram, e desviaram seus rostos do tabernáculo do Senhor e lhe deram as costas. Também fecharam as portas do alpendre e apagaram as lâmpadas, e não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos no santuário ao Deus de Israel. Por isso veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou à perturbação e à assolação e ao escárnio, como vós os estáis vendo aos vossos olhos. Porque eis que os nossos pais caíram à espada, e nossos filhos e nossas filhas e nossas mulheres, por isso estiveram em cativeiro. Ele está falando de algo que aconteceu já no período de Acaz e que também passa para o seu reinado. Por quê? Porque o Império Assírio havia dominado aqueles reinos ali, inclusive o próprio reino de Israel, que ainda nesse momento existia, porque Oséias era o rei do Reino do Norte, porém, nós vemos lá no livro de Reis que pouco tempo depois eles são levados cativos. Mas o próprio reino de Judá também servia ao reino da Síria, e nós vamos ver isso pelo texto. Tá? Então perceba só, ele manda fazer uma grande limpeza dentro do templo, né? E ele reconhece o pecado dos pais, do povo, que deixou, né, de servir ao Deus de Israel, de queimar os incensos, de acender as lâmpadas, de fazer os holocaustos dentro do templo. Tá? E ele reconhece que o povo estava sofrendo devido a consequências do seu próprio pecado. Tá? Então, ele manda que os levitas possam fazer essa purificação do templo. E lá no versículo 15, do capítulo 29, diz assim: e ajuntaram os seus irmãos e santificaram-se. Ou seja, eles se prepararam e vieram conforme ao mandado do rei, pelas palavras do Senhor, para purificarem a casa do Senhor. E os sacerdotes entraram na casa do Senhor para a purificar e tiraram para fora, ao pátio da casa do Senhor, toda a imundícia que acharam no templo do Senhor, e os levitas a tomaram para a levarem para fora, ao ribeiro de Cedron. Começaram, pois, a santificar no primeiro dia, do primeiro mês, e ao 8º dia do mês vieram ao alpendre do Senhor, e santificaram a casa do Senhor em 8 dias. E ao dia 16º do primeiro mês, acabaram. Então veja só, os levitas, eles são convocados pelo rei a fazerem uma grande limpeza, né, uma purificação do templo. Então eles se reúnem, né, no texto anterior, a gente lendo o capítulo todo vê que eles vão atrás dos filhos dos levitas, também dos sacerdotes, se santificam, e depois eles fazem uma grande purificação dentro do templo. Durante aí, deu aí 16 dias, né, em que eles trabalharam dentro do templo. Tá? Bem, o que acontece depois disso? Tá? A gente tem a purificação,
e agora a gente tem o restabelecimento do culto a Deus. Tá? Eles chamam o rei, conversam com o rei, e olha lá no verso 20 o que diz. Então o rei Ezequias se levantou de madrugada e reuniu os líderes da cidade e subiu à casa do Senhor. E trouxeram 7 novilhos, e 7 carneiros, e 7 cordeiros, e 7 bodes, para sacrifício pelo pecado, pelo reino, e pelo santuário, e por Judá, e disse aos filhos de Arão, os sacerdotes, que os oferecessem sobre o altar do Senhor. Então a gente tem aí, primeiro, ele propõe no coração fazer uma grande renovação no reino. Ele chama aqueles que têm competência para isso, né, que são os levitas e os sacerdotes. Os levitas fazem uma grande purificação do templo e agora volta novamente a haver o sacrifício, e a primeira coisa que faz é o sacrifício pelos pecados. Tá? Lá no versículo 27, diz assim: e Ezequias deu ordem que oferecessem o holocausto sobre o altar, e ao tempo em que começou o holocausto, começou também o canto do Senhor com as trombetas, e com os instrumentos de Davi, rei de Israel. E toda a congregação se prostrou, quando entoavam o canto e as trombetas eram tocadas. Tudo isso até o holocausto acabar. Então veja só, ele faz o sacrifício, manda chamar o povo para que pudesse, né, cultuar a Deus. Então ele restabelece esse culto, tá? E ele faz os sacrifícios e também glorifica a Deus por meio dos cantores aqui dos levitas. Tá? Então ele faz realmente uma grande renovação. E se nós vamos lá, né, no início do que nós lemos, a gente percebe isso, que ele faz isso no início do seu reinado. Ou seja, ele realmente propõe no coração voltar aos caminhos do Senhor. Tá? Versículo 29. E acabando de oferecer o rei, e todos quanto com ele se achavam, se prostraram e adoraram. Ou seja, há então, por parte do rei e por parte do povo, né, uma adoração diante do Senhor no templo, na casa de Deus. Tá? Mas Ezequias, ele também não para por aí. Lá no versículo 31 diz assim: respondeu Ezequias dizendo: agora vos consagrastes a vós mesmos ao Senhor. Chegai-vos e trazei sacrifícios e ofertas de louvor à casa do Senhor. E a congregação trouxe sacrifícios e ofertas de louvor, e todos os dispostos de coração trouxeram holocaustos. Ou seja, no primeiro momento, nós temos o sacrifício pelos pecados. Depois a gente tem o sacrifício por parte do rei e dos sacerdotes. E agora o rei convoca o povo a sacrificar também, oferecer o seu sacrifício. E o povo, então, aqueles, né, que estavam com o coração dispostos, eles trazem os sacrifícios de holocaustos ao Senhor, os quais vão ser sacrificados. Né? E é uma grande quantidade. Né? Se você ler o texto todo aí, né, houve uma grande quantidade de sacrifícios, ao ponto de que não somente os sacerdotes, mas também os levitas que estavam purificados, eles também ajudaram no sacrifício, porque foi uma grande quantidade de sacrifícios. Tá? Tudo isso está sendo narrado aí até o versículo 36. Tá? Bem, mas Ezequias, ele não para por aí. Agora ele vai propor uma outra coisa para o povo. Tá? A partir do capítulo 30, o que nós temos aí? Que Ezequias vai enviar mensageiros por todo Israel, não somente Judá, mas também as outras tribos que estavam no Reino do Norte, convocando o povo de Deus para o sacrifício da Páscoa, para a comemoração da Páscoa judaica, né? A comemoração da saída do Egito. Né, do livramento da escravidão que havia sido feito lá por Moisés no Egito. Então, capítulo 30, versículo 1.
Depois disso, né, depois que ele faz toda essa restauração do templo e do culto a Deus, depois disso, Ezequias enviou mensageiros por todo o Israel e Judá. E escreveu também cartas a Efraim e a Manassés, para que viessem à casa do Senhor em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa ao Senhor, Deus de Israel. Então, né, olha o propósito, né, a transformação na vida do rei, dos sacerdotes, levitas, de todo o povo de Israel, porque o rei convoca todos para o sacrifício da Páscoa, para a celebração da Páscoa judaica. Lá no versículo 6, diz assim: foram, pois, os correios com as cartas do rei e dos seus príncipes por todo Israel e Judá, segundo o mandado do rei, dizendo: filhos de Israel, convertei-vos ao Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, e de Israel, desculpa, para que ele se volte para o restante de vós, que escapou da mão dos reis da Síria. E não sejais como vossos pais e como vossos irmãos, que transgrediram contra o Senhor Deus de seus pais, pelo que os entregou à desolação como reis. Não endureçais agora a vossa cerviz, como vossos pais. Dai a mão ao Senhor, e vinde ao seu santuário, que ele santificou para sempre, e servi ao Senhor vosso Deus, para que o ardor da sua ira se desvie de vós. Então, olha que coisa maravilhosa, né, irmãos? A gente perceber o cuidado que ele teve, não só com relação ao povo de Israel que estava no reino de Judá, mas também com relação aos demais irmãos que estavam nas outras 10 tribos. Eu estava pesquisando a respeito desse período, né? E eu achei muito interessante um estudo que talvez a gente não tivesse, se a gente não analisar direitinho, a gente não consegue perceber isso. Mas quando o Reino do Norte é levado cativo, né, pela Síria, esse estudo ele fala o seguinte, que muitos desse povo, né, que estava no Reino do Norte, eles fogem do domínio da Síria, né? Durante esse período de guerra ali, de domínio, né? Então, muitos foram levados cativos, mas muitos escapam para o reino de Judá. Então, você tem ali pessoas que conseguem escapar dessa guerra, né? Como acontece em toda guerra. Começa a chegar a guerra, as pessoas vão migrando, fugindo, né? Nós temos aí uma grande população de refugiados no mundo todo, né? Agora a gente tem recebido aqui no próprio Brasil refugiados da Venezuela, né, devido à situação política lá naquele país, mas também quando estava tendo a guerra lá no Afeganistão, né, na própria Iraque, né, muitos refugiados fogem da guerra e vão para outros países, e vão para outros lugares, onde não está havendo a guerra. E aqui, com certeza, não foi diferente. Né? Aqueles que eram mais bem informados, né? Aqueles que faziam parte de uma elite ali do Reino do Norte, né, de Israel, com certeza fugiram, né? E foram buscar refúgio também no Reino de Judá, não somente de Judá, mas em outros países também. Né? Então, perceba só, o rei aqui, ele convoca essas pessoas para que pudessem se converter. Olha o que diz aí no verso 6, né? Filhos de Israel, convertei-vos ao Senhor Deus de Abraão. Então, muitas vezes você pode estar rebelde contra o Senhor, mas a palavra de Deus, ela sempre vai, né, nos exortar a nos voltarmos de novo para o Senhor, a de nos arrependermos
né? Reconhecermos o nosso erro, o nosso pecado, e ele reconhece aqui, e voltar para os caminhos do Senhor. Então, talvez uma pessoa que esteja fora dos caminhos do Senhor hoje, esteja ouvindo essa mensagem, a palavra de Deus diz assim, ó, volte, né? Para que você possa aplacar a ira do Senhor. É claro que dentro desse contexto aqui, Deus está trazendo aquele castigo que estava escrito lá no livro de Deuteronômio, né, quando Moisés, né, mostra a bênção e a maldição. O povo se rebela contra Deus, Deus traz maldição sobre ele. Né? Hoje nós vivemos no período da graça, mas ainda assim, lá em Hebreus diz que Deus, né, ele castiga o filho que ama. Então, o convite aqui de Ezequias era que o povo voltasse para poder celebrar a Páscoa. Lá no versículo 10, diz assim, e os correios foram passando de cidade em cidade, pela terra de Efraim e Manassés até Zebulão. Porém, olha uma vírgula aí, porém, riram-se e zombaram deles. Então, veja só, mesmo estando o reino do norte sob o domínio da Assíria, sendo levado cativo, sendo destruído pelo exército da Assíria, sendo subjugado por um outro reino, eles riram do convite de Ezequias. Mas alguns ouviram, né? Versículo 11. Todavia, alguns de Asser, de Manassés e de Zebulon, se humilharam e vieram a Jerusalém. E a mão de Deus esteve com Judá, dando-lhes um só coração, para fazerem o mandado do rei e dos príncipes, conforme a palavra do Senhor. Então, olha que coisa maravilhosa, né? Nós temos ali a renovação do reino de Judá por parte do rei Ezequias. Nós temos ele tentando buscar também aqueles que estavam no reino do norte, nas outras tribos. Temos parte dessas pessoas que ignoraram, né, que riram, né, e zombaram deles. Mas também tivemos alguns que se humilharam e ouviram e vieram até Jerusalém para celebrar a Páscoa. Então, aqui tem uma outra coisa que nós podemos aprender. Né? Que muitas vezes a gente vai evangelizar as pessoas nas ruas e as pessoas nos ignoram. Nos tratam mal, às vezes zombam, às vezes, né, nos xingam. Mas por causa desses eu vou parar de evangelizar? Vou parar de anunciar a palavra de Deus, o Evangelho das Boas Novas? De forma alguma. Porque dentre aqueles que estão sendo alcançados, uns vão zombar, rir, não vão aceitar, mas outros vão ouvir, vão se humilhar, vão reconhecer a sua situação de perdição e vão crer no Senhor Jesus. Então, também podemos aprender aqui que não é vão o nosso trabalho, mesmo que a gente esteja muitas vezes semeando a palavra de Deus em locais áridos, locais difíceis. Não, a palavra de Deus ela é viva. Ela vai fazer aquilo que agrada ao Senhor. Tá? Então, nós percebemos aqui que alguns, eles vêm até o rei, né? E então, há a celebração da Páscoa, né? Eles se reúnem, né? Está escrito aí, né? E ajuntou-se, né? Verso 13, e ajuntou-se em Jerusalém muito povo para celebrar a festa dos pães ázimos, no segundo mês, uma congregação muito grande. Então, vai haver a celebração, e dentro dessa celebração, dentro desse povo, né, alguns vão estar ali de uma forma impura para celebrar a Páscoa, porque havia, né, todo um ritual, né, uma preparação do povo, conforme estava na lei de Moisés. Mas como o povo foi chamado para celebrar nesse momento, alguns não estavam preparados, mas ainda assim, olha só o que o rei faz. Lá no versículo 18, diz assim: porque uma multidão do povo, muitos de Efraim e Manassés, Isacar e Zebulon, não se tinham purificado, eles não estavam preparados para celebrar a Páscoa. E contudo comeram a Páscoa.
Porque o que era a Páscoa? Era o sacrifício do cordeiro, né, que era separado 14 dias antes, né, e que deveria ser, né, assado e comido, né, com ervas amargosas. Então, olha só, e contudo comeram a Páscoa, não como está escrito, né, como estava mandando a lei. Porém, Ezequias orou por eles, dizendo: o Senhor, que é bom, perdoa todo aquele que tem preparado o seu coração para buscar ao Senhor Deus, o Deus de seus pais, ainda que não esteja purificado, segundo a purificação do santuário. E ouviu o Senhor a Ezequias e sarou o povo. Coisa maravilhosa, né? De nós vemos, né, como Deus age por meio daquele que se propõe a buscar, a servir, a reconhecer o seu erro e o seu pecado, e que se propõe a obedecer a lei de Deus e os seus mandamentos. Então o rei ora por aqueles homens, e a Bíblia diz que Deus ouve a oração e sara o povo, né, aceitando que eles celebrassem a Páscoa. E qual é o resultado, de tudo isso que está acontecendo? Vai acontecer várias outras coisas aqui, né? Vai haver muitos sacrifícios e tudo mais. E lá no capítulo 31, versículo 1, né, vai mostrar o resultado desse fato, né, de toda essa nova aliança que é renovada do povo de Israel com o Senhor Deus. Versículo 1 do capítulo 31. E acabando tudo isto, todos os israelitas que ali se achavam saíram às cidades de Judá e quebraram as estátuas, cortaram os bosques e derrubaram os altos e altares por toda Judá e Benjamim, como também em Efraim e Manassés, até que tudo destruíram. Então tornaram todos os filhos de Israel, cada um para a sua possessão, para a cidade deles. Então, olha só. Quando nós lemos lá em 2 Reis, que o rei Ezequias, né, derrubou os altares, destruiu os altos, cortou os bosques, destruiu as estátuas. Não é que foi o rei que fez isso, mas sim esse povo que foi chamado pelo rei para renovar a sua aliança com o Senhor. Então, a partir daquele momento ali que a renovação do culto ao Senhor, o holocausto, o sacrifício no templo, e eles celebram a Páscoa judaica, a Páscoa que havia sido mandada por Deus lá, né, na lei de Moisés. Então, o que acontece? O povo sai dali pelas cidades e todos os lugares aonde eles encontram altares, bosques, locais onde as pessoas estavam queimando incenso, altares que estavam sacrificando a outros deuses, o que eles fazem? Eles quebram, eles destroem, derrubam, não só na cidade de Judá e Benjamim, mas também nas outras tribos. Então veja, como foi importante este momento para o povo de Israel, onde o rei, ele tem o seu coração voltado a servir ao Senhor conforme a sua lei. Um homem, filho de um dos piores reis de Israel, que foi Acaz, mas ele larga toda a idolatria de seu pai, o erro de seu pai, ele renova o seu coração, se aproxima do Senhor e ele faz esse grande reavivamento, né, dentro do povo de Israel. E a partir do verso 2 aqui, do capítulo 31, nós temos aí, né, as reformas do rei Ezequias, onde será novamente restabelecido todo o ministério do templo. Tá? Ezequias ele vai chamar ali os levitas e os sacerdotes, e ele vai fazer como Davi e Salomão fez lá atrás.
Tá? Então, é importante a gente ver, né, a forma como Deus age por meio de um único homem no meio do seu povo. Tá? Nós não vamos ver, porque é um texto muito grande, mas lá no capítulo 31, verso 20, diz assim: E assim fez Ezequias em todo o Judá, e fez o que era bom e reto e verdadeiro perante o Senhor seu Deus. E toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, e na lei, e nos mandamentos, para buscar a seu Deus, ele o fez de todo o seu coração e prosperou. Nós vamos terminar aqui. Né? Semana que vem nós vamos ver a segunda parte da vida, né, e do reinado de Ezequias. E nós vamos aprender um pouco mais com esse rei. Então veja só, essa é só a primeira parte. Mas tudo que ele fez, ele buscou fazer o que era bom, reto, verdadeiro, conforme a lei e os mandamentos do Senhor. Então, se você quer servir a Deus, se você quer fazer algo na obra de Deus, faça-o de acordo com as Escrituras. Faça de todo o coração conforme as Escrituras. E então Deus, segundo a sua vontade e o seu poder, fará prosperar. Então, que Deus abençoe, né, a sua palavra, e que ela possa ter significado em nossas vidas nos dias de hoje. Porque se nós falhamos contra o nosso Deus, não é porque as Escrituras não nos ensinam, mas muitas vezes é porque nós somos descuidados. E nós possamos conhecer a lei de Deus e cumprir aquilo que as Escrituras nos mandam fazer. Porque essa é a vontade de Deus. Tá? Que Deus abençoe a sua palavra. Nós vamos orar agora, né? Vou ver se tem algum pedido de oração aqui no grupo, né? Aqui pela internet. Não tem, mas eu tenho aqui a presença de alguns irmãos aqui, da irmã Maria, minha mãe, está ali presente, e também da irmã Selenice, né? Irmã linda. E da irmã Elaine também. Bom, feliz de ver que as irmãs estão aí nos acompanhando online. Hoje está chovendo muito aqui no Rio de Janeiro, mas graças a Deus nós pudemos fazer este culto. E nós vamos estar orando então, principalmente pelos pedidos, né? E a semana que vem nós continuamos estudando o reinado do rei Ezequias. Oremos. Pai querido, Pai amado, queremos te agradecer, ó Pai, pela tua palavra que foi lida, que foi explicada e que nos ensina muito, ó Pai. Podemos ver, né, tudo aquilo que um homem que esteja numa situação de governo, com o coração voltado ao Senhor, pode fazer para uma nação. Louvado seja, ó Pai, o Senhor, porque nós sabemos que o Teu Santo Espírito, ó Pai, é que transforma os nossos corações, de forma que podemos servir ao Senhor. Pai, que esse estudo da vida de Ezequias possa realmente impactar nas nossas vidas, e que nós possamos buscar servir ao Senhor de uma forma reta, verdadeira, de coração, ó Pai, seguindo a Tua palavra. Pai querido, queremos te pedir, ó Pai, por aqueles que estão enfermos, principalmente pela irmã Juvenil, né? O caso dela é um caso sério, ó Pai, mas queremos colocar a Tua serva nas Tuas mãos, ó Pai, e clamar, ó Pai, pela Tua cura, ó Pai, pelo Teu mover na vida da Tua serva. Também te pedimos, ó Pai, pela sua família, pelo irmão Valdez, seu esposo, seus filhos, que o Senhor os capacite de força, ó Pai, de ânimo, para que eles possam passar por este momento. Te peço também, ó Pai,
pela vida do Nelson, ó Pai, o primo do irmão Valdez, vai fazer uma cirurgia. Peço, ó Pai, também pela família do irmão David de Montgomery, ó Pai, da perda da sua irmã, que o Senhor possa estar confortando toda a família. Também, ó Pai, clamo a Ti pela família daquele amigo ali do irmão Estevão, que perdeu um rapaz tão jovem, ó Pai, que o Senhor possa confortar aqueles corações. Pai querido, que o Senhor possa abençoar a nossa nação, ó Pai, os nossos governantes, de forma geral, ó Pai, dê sabedoria a esses homens diante dessa pandemia que ainda não foi embora, mas que ainda está impactando nossas vidas, ó Pai. Queremos te pedir que o Senhor possa usar estes homens para o nosso bem. E que o Senhor possa nos proteger, ó Pai, dessas doenças, desses males. Pai querido, eu clamo a Ti, ó Pai, por todos aqueles que têm sido alcançados pelo Evangelho, para que possam, ó Pai, ter convicção da sua salvação. E que possam buscar as igrejas, ó Pai, para crescer no conhecimento da Tua graça e da verdade. Pai querido, abençoa a nossa igreja, que possamos permanecer firmes, servindo ao Senhor com alegria. Pai. Muito obrigado pelas Tuas providências em nossas vidas. Nós pedimos, ó Pai, perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. E clamamos, ó Pai, que o Senhor possa estar nos guardando a cada dia, abençoando o restante dessa semana, nos levando, ó Pai, em paz e segurança para os nossos lares, ó Pai. É o que eu peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então, uma boa noite a todos os irmãos, todas as irmãs aí que estavam nos acompanhando. Tá? Que Deus possa abençoar a todos.